Olá, tudo bem? Estamos no nosso terceiro dia falando sobre acústica com o Geraldo Cavalcante. Voltamos com o Geraldo Cavalcante, da Relacos, para falar um pouquinho agora sobre acústica, a técnica e sensibilidade. Tem um artigo lá no teu blog, Geraldo, e eu achei muito interessante. Vou ler algumas coisinhas e a gente vai comentando, pode ser? A acústica aplicada à arquitetura não se resume apenas a soluções exclusivamente voltadas à proteção dos ambientes internos em relação aos externos ou em relação à vizinhança. Tampouco somente a busca de um adequado acondicionamento das salas a fim de alcançar uma boa qualidade sonora para a reprodução do som. Há uma outra face, um certo lirismo na acústica que, a partir de seus fundamentos vinculados às formas geométricas e materiais especiais, é capaz de atuar em conjunto com o projeto arquitetônico, proporcionando mais satisfação aos usuários que ocuparão o espaço tratado. Tá, o que eu quis dizer é o seguinte: se você vai considerar as correções ou recomendações acústicas num projeto arquitetônico, se você começar a mexer com as formas, você já começa a resolver acusticamente o ambiente. O que isso significa? Você vê muito isso nos grandes auditórios e salas de concertos no mundo inteiro, em que é contratado um escritório especializado em acústica para dar apoio ao escritório de arquitetura. Mas o arquiteto já resolve 50% da acústica, talvez até sem perceber que está resolvendo, já no layout dos assentos, dos grupos de assentos, em que ele coloca em níveis diferentes de altura, em formas diferentes, com as poltronas cuja geometria, desenho, seus materiais que já contribui, o desenho do forro, as paredes sem paralelismo. Então, aquilo te agrada tanto arquitetonicamente, que também já é uma solução acústica. Agora, quando ele faz com a orientação das correções acústicas, uma certa timidez de dar um pequeno ângulo ou usar uma forma um pouco tímida de curvatura, com a ajuda do especialista, ele já pode ser mais despojado. Ele pode ter maiores ângulos, ele pode ter maiores curvas, ou um número maior de curvas, ou um número maior de desníveis, que ele já começa a tirar o paralelismo e as situações de reflexões. Que vai ficar naquele rebate. Que prejudicaria a inteligibilidade. Então, quando você usa a acústica nas formas, e esta forma tem uma certa elegância matemática, você já vê a acústica já com certo lirismo, uma situação como um solista, né? Você dá brilho à arquitetura, você dá significado à forma arquitetônica, porque ali já está embutido a função. Então você une forma e função. A forma torna-se
elegante do ponto de vista arquitetônico e uma solução funcional do ponto de vista acústico. Não é uma forma por si só. Eu tive recente no Opera House de Guangzhou, uma cidade da China com aproximadamente 15 milhões de habitantes. O projeto era da Zaha Hadid. Ela fez essa sala de concerto, a Opera House, com formas arredondadas, usando softwares apropriados para aeronaves. Então, a forma da sala onde acontecem os concertos e a conjunção geométrica das plateias, 50% já estava resolvido acusticamente e ficou tão bela que fundiu a acústica e a arquitetura. Então, o ambiente causa um certo impacto estético. Quer dizer, tudo aquilo que se procura solucionar esteticamente de beleza, ele acaba acontecendo tentando solucionar a acústica. E te dá um retorno de função. Legal. Entendeu? Então, são complementos interessantes. Não podem e não conseguem, na verdade, ser independentes. Um vem junto você com o dá outro. sentido à arquitetura, à forma arquitetônica. Não sentido estético, né? Você dá o sentido funcional que causa uma resposta corpórea, humana. Né? Porque você chega nesse ambiente, o som é tão agradável, a inteligibilidade é tão boa e as formas são belas. E você identifica que aquilo ali é uma correção acústica. Então, você, de fato, você percebe essa elegância, né? Esse lirismo que a acústica traz para as formas arquitetônicas. Legal. Mais para frente tu diz, os sons perceptíveis pela audição se constituem um meio de comunicação que transmitem várias expressões estéticas e emocionais. No entanto, para um tratamento acústico, não se deve desconsiderar os aspectos estéticos, funcionais e compositivos possibilitados pelos recursos das formas, perceptíveis pela visão. Deve-se buscar a máxima consciência do espaço como um todo, a partir de todos os sentidos. Então, veja bem, quando você sugere uma forma geométrica para solucionar um sentido da propagação sonora, e se você usa um conceito de iluminação sobre aquela forma, e essa forma já vem embarcada com o conhecimento do arquiteto de como saber usar a psicologia das cores, você tem uma solução acústica quase que completa. Nós tivemos uma experiência recente, junto com a Max Forro, de fazermos uma superfície muito grande em 5 ambientes grandes, do tipo call center e office space simultaneamente, em que nós usamos os forros acústicos como um acabamento da parede. Quer dizer, trouxe ele do paralelo ao piso para ficar paralelo à parede. Na situação perpendicular, sendo o acabamento da parede. Mas a uma determinada distância, tal que ele produziu uma câmara de ar entre ele e a parede. A gente chama de pleno. E depois foi contratado uns artistas que são especializados em grafite para poder dar cor e introduzir formas
sobre a superfície. E depois entrou o profissional da iluminação. Então, quando você se depara com essa parede acústica, esse tratamento acústico feito pelo forro, com a atuação de um grafiteiro e um profissional de iluminação, você vê que tudo se fundiu e que te causa um impacto estético de você ter uma superfície repleta de cavidades, resolvendo uma situação delicada de acústica e, ao mesmo tempo, com um desenho à base de grafite sobre uma iluminação que deu vida, que deu uma certa conotação artística para aquela solução. Vai além da solução, ele vai dar uma experiência. É quase que como nas bienais, as instalações, né? Mas é uma solução permanente. Ela ficou sugestiva e ficou muito agradável para o ambiente de trabalho, que comumente ele é muito ríspido. E o call center não pode ser assim. O call center tem que ter uma certa leveza para diminuir a pressão. Então você tem um call center todo tratado com o forro da Max Forro, mas com o acabamento artístico de um grafiteiro. Indo além daquilo que se pode imaginar simplesmente como uma solução de um problema acústico. Porque você sai daquela coisa rígida, né? Vou só solucionar um problema, coloquei aqui, pronto, acabou. Né? Você dá essa flexibilidade e que você fica no meio termo. Você não sabe se aquilo ali é uma coisa artesanal, se é artística, se é funcional, né? E é tudo ao mesmo tempo. É quase o ovo ou a galinha, o que veio primeiro, a necessidade da acústica ou a necessidade de uma obra ali diferente, né? Alguma coisa então, diferente. a acústica abre essa janela de possibilidades de você ter soluções criativas já chegando muito próximo da arte, em que você aumenta a percepção, né? Auditiva, visual, né? E táctil. E aí o ambiente começa a entrar dentro da extensão do conceito de conforto. Legal. Que além dele ficar confortável para as suas sensações auditivas, ele fica visual e tátil também, porque você sai da superfície lisa, plana, monolítica, para uma coisa compositiva, híbrida. Legal. Mais um pouquinho para frente diz: as novas formas estão presentes na acústica contemporânea. Elas tornam-se aplicações acústicas esteticamente muito atraentes, até sedutoras, no sentido artístico, que era o que a gente estava falando. Promovem o controle e a correção de todos os aspectos indesejáveis que uma propagação sonora poderá causar quando uma obra de boa recepção do som. Atuam diretamente na distribuição da energia sonora, evitando reverberações e atuando diretamente na absorção de forma ativa. Isso aí nós estamos diante de um exemplo. Essa superfície que está frontal à tua câmara é exatamente esse caso. Você tem um sólido irregular de diferentes volumes que acaba constituindo um número muito grande de vértices que causa uma reflexão difusa, caótica. Então, essa superfície, além dela mesclar para a sua percepção sombra, luz e penumbra,
Ela também te informa sobre as várias formas que você pode vê-la. Se você olhar esse painel frontal, ele te dá uma imagem, ele te dá a ideia de como ele é. Se você ir para um vértice e olhá-lo na mesma distância, é outro painel completamente diferente. Sim, daqui eu já estou enxergando ele bem diferente de quando eu estava lá. Isso. Bem E se você olhar em movimento, ele está parado, mas você em movimento, ele muda a cada passo que você der quando estiver olhando para ele. Então, é uma coisa quase que paradoxal. É um painel estático, mas que te passa uma impressão dinâmica. Porque se você se desloca olhando para ele, ele muda todo o tempo. Se você olha de um outro ângulo, ele é outro painel. Então ele é um painel que sempre se renova. Se você sentar à direita, ele é um painel. Se sentar no meio, ele é outro. Se sentar à esquerda, ele é outro. E se você vê-lo se deslocando diante dele, ele te revela várias outras formas de você vê-lo. E dependendo de como você usar a iluminação, você vai ter mais ou menos proporções de sombra, luz e penumbra. Então, no caso dele ser branco, esta interferência entre luz, sombra e penumbra acaba criando um tom de branco que não existe na natureza, que é proporcionado por interferência eletromagnética da luz. Então, é uma mágica, é um recurso sofisticado da acústica. Você pode usar esse conceito para resolver as reflexões, ter um melhor índice de inteligibilidade, potencializar o seu equipamento sonoro para uma radiação sonora quase que perfeita e, ao mesmo tempo, ter uma solução estética que é sempre dinâmica, dependendo de como você vai vê-lo todos os dias. Você descobre uma coisa nova, ou uma penumbra que você não viu, que está sobre uma sombra que você não viu, ou uma iluminação que ficou limpa sem a presença de uma penumbra e tampouco de uma sombra, e acaba você tendo um painel que aparentemente é estático, mas é dinâmico, embora esteja fixo. É bem sofisticado. E isso a acústica te proporciona. Interessante. Porque ele acaba tendo uma função. Sim, ele né? surgiu pela função, só que ele resolveu uma série de outros, vamos dizer, não eram problemas, mas ele acabou agregando muito mais valor do que um quadro que teria aqui, talvez um painel de madeira, né, que seria normalmente mais do mesmo também e não teria a solução que o painel tem, né? A acústica também se tornou uma necessidade técnica a ser aplicada à estética sonora dentro de um ambiente, de maneira a proporcionar conforto e, por consequência, prazer na ocupação do espaço. Um investimento de dezenas de centenas de milhares de dólares num equipamento moderno pode ser questionado quando o espaço da sala de áudio acarretar na perca de 20% a 50% de seu desempenho. Isso é o dia a dia da gente. Você, quando atende clientes com um grau maior de exigência, é porque eles são bem educados para a audição. Então, geralmente, as suas opções musicais são sofisticadas. Ou eles ouvem jazz, ou eles ouvem clássico, ou eles ouvem bossa, mas eles ouvem uma música conceitualmente mais elaboradas, que exige uma certa vivência, uma certa experiência e uma certa sensibilidade que, na maioria das vezes, até está ligada à sua situação psicossocial. Então, os equipamentos que têm a possibilidade de dar a ele esse retorno
para essa exigência da sua formação quanto à audição, são caros. Então, se ele tem um equipamento desse numa sala que não tem tratamento acústico, que ele vai ter os problemas de múltiplas reflexões e perda de inteligibilidade, toda a tecnologia embarcada no equipamento é perdida. Quer dizer, se investe um monte em aparelhagem de som, mas... Por exemplo, um setup de estéreo high-end, que começa a partir de R$50 mil e pode chegar a R$2 milhões, se uma sala proporcionar uma perda de rendimento desse equipamento da ordem de 30%, 30% de R$50 mil, você perde 15. 30% de 1 milhão, você perde 300 mil. Além de perder a tecnologia. Então, essa questão acústica para este segmento que tem exigência, prima pela qualidade, e a audição musical para eles é sinônimo de qualidade de vida, é fundamental que a acústica seja da melhor qualidade e que seja necessária, porque senão eles vão continuar ouvindo, mas perdendo a dimensão tecnológica daquilo que eles estão pagando. Não é só o equipamento, o ambiente tem que estar preparado. É. Claro, o ambiente é quase 50%. Do bom desempenho dos equipamentos. Isso são os que os audiófilos e as pessoas que têm a prática da audição dizem. Uhum. E isso se aplica também, por exemplo, como a gente já falou algumas vezes também nos outros vídeos a respeito de igrejas, que normalmente se investe muito em som também. Como é que é essa relação do som para também as instituições, ou talvez uma casa de eventos, que também investe bastante, e a solução acústica? É dado a mesma importância para os dois, ou não? Se investe mais em aparelhagem e se esquece do tratamento? Os equipamentos para esse tipo de ambiente são equipamentos, sob o ponto de vista tecnológico, mais simples, mas acaba precisando mais da acústica do que os outros, por causa dessa simplicidade. Eles desejam intensidade, Sim. mas esquece da qualidade. Então, se o equipamento já não tem uma tecnologia de um determinado nível que poderia proporcionar o índice de qualidade ou de inteligibilidade, só lhes resta a acústica para poder melhorar substancialmente e fazer as correções para esse tipo de tecnologia que é embarcada nesse tipo de equipamento. Então, as igrejas, salões de eventos, salas de cinema, teatros, são ambientes que são considerados de grandes volumes. Esses são muito delicados. Os ambientes de grandes volumes sempre têm o grave problema do longo tempo de reverberação, que compromete a inteligibilidade. Você vê isso muito nas igrejas. Tem igrejas que o pároco, o pastor, usando o microfone, etc., etc., muitas pessoas não entendem, perdem muito da fala e do sentido das sentenças, porque há muita reverberação. A gente até é engraçado, porque a gente fala, mas está alto o som e eu não entendo. Isso aí. Eles confundem intensidade com inteligibilidade. Então é fundamental. O commodities, se a gente pode usar essa palavra, das igrejas, é a inteligibilidade da fala. Se eles não tiverem a força do discurso para manter
o cidadão com fé, Fixo ali. eles perdem o fiel, digamos assim, porque ele vai para lá e não entende nada que o padre ou que o pastor está dizendo. Eles sobrevivem com a integridade da fala, do discurso. Porque ali é uma casa que é considerada de oração. Oração significa palavra, né? E se ele não tem inteligibilidade da palavra, ele não atinge o objetivo. Interessante. No finalzinho desse teu artigo, tu fala 2 pontos bem interessantes. Outro aspecto também muito importante é a questão do conforto proporcionado pelo silêncio. Deve-se buscar a diminuição das contaminações sonoras dentro de uma habitação, o ruído intenso do tráfego, os sons dos vizinhos, os ruídos dos equipamentos de manutenção urbana e etc. A residência tornou-se uma fortaleza, onde todos procuram a proteção ideal para o descanso, a paz e a tranquilidade para recompor as forças e mentes e manter o desempenho das jornadas de trabalho do dia a dia. Neste caso, o sono é mais importante que a privacidade. Aí mais pra frente tu fala, no silêncio teremos maior capacidade de ouvir o outro e ser ouvido por inteiro, no ato respiratório até a voz. Os sons dos deslocamentos corpóreos, do toque, da proximidade, do afastamento, do estado emocional, da espirituosidade externa através do tom de voz, entre outros. Esta busca inicia-se no projeto arquitetônico e para cada projeto há uma abordagem particular. Portanto, há de se buscar o conforto acústico que resulte na satisfação do usuário, em todos os tipos de edificações, tanto nas já constituídas quanto naquelas a serem construídas. Pois é, essa questão do silêncio, ela é fundamental, porque o silêncio hoje já pode ser considerado como artigo de luxo. Quase ninguém tem. É verdade. Se você pensar em termos de edificações, mais de 95% das edificações não proporciona o silêncio recomendado, desejado, sonhado para os moradores. Porque, basicamente, todas as janelas e portas são deficientes, né? Então, o silêncio é mesmo um artigo de luxo. Agora, o que vem do silêncio, né? Vem a paz, né? Se você não tem uma intervenção, um evento, algum acontecimento sonoro que te cause perturbação, irritação ou incômodo, significa que você já está começando bem o seu descanso, né? E essa questão de que o silêncio torna-se revelador quanto ao conhecimento do outro, ele é evidente, porque num ambiente silencioso, você pode perceber nitidamente que a outra pessoa pode não estar bem, por estar ofegante. Então, você percebe um ritmo respiratório diferente do normal. O tom de voz é revelador para aquilo que a pessoa quer se expressar através das palavras para o outro. Então, um tom com uma certa tristeza, melancolia, né? Ele te dá mais informação do que o próprio significado da palavra, né? A movimentação corpórea em função dos sons que você gera, por exemplo, a pessoa vai lavar uma louça e naquele momento ela tem um certo descontrole motor
que deixa algumas louças caírem ou se atritarem com a intensidade maior do que o normal. Pode ser que a pessoa esteja fatigada, naquele momento ela está cansada, ela não está pronta para nenhuma discussão maior, ela precisa de um descanso, né? E o silêncio acaba mesmo te proporcionando uma espécie de uma lente para interpretar a situação emocional do outro. É como se você estivesse olhando uma paisagem verde num vidro envelhecido. E você está olhando a mesma paisagem num vidro limpo de quartzo. O tom de verde é mais revelador para o vidro que está límpido, cristalino. Esse é o silêncio. O silêncio é esse cristal que te dá outra lente para interpretar o outro. Até mesmo no diálogo, quando a pessoa tem necessidade de falar alguma coisa mais alto, é porque daquelas palavras tem coisas a mais do que só o significado. Você faz a leitura do tom. A palavra propriamente dita. O tom emocional você percebe. Né? Então o silêncio é uma lente, né, da percepção. Embora seja externo, mas ele revela mais do que oculta. Será que as pessoas têm medo do silêncio hoje em dia? Vamos dizer, tem que uns busca que até o silêncio, mas ao mesmo tempo, quando está nele, talvez não se sinta tão confortável com ele. O silêncio também, por sua vez, a pessoa que mora sozinha, que é solitária, o silêncio para ela talvez possa não ser muito bom, porque dá mais sentido à sua solidão. Né? Ela se vê mais sozinha, porque não tem outros ruídos mascarando a ausência do outro. Né? E, por outro lado, tem pessoas que precisam do silêncio, né? Para se manter equilibrado, né? Emocionalmente. Né? Então, há essas diferenças, mas o silêncio, no geral, ele te proporciona descanso, te dá mais condições para as reflexões, para as meditações, para o pensamento, para a organização de si mesmo, de como você pode se ver no estar no mundo. Né? É uma lente. O silêncio é uma coisa sofisticada, é um artigo de luxo. Aprendemos um bocado hoje. Até mais.